Parte 3. Bem cedo, no dia de Reis, subiram o monte levando o estranho resultado de seu artesanato. Gil os esperava. Agora não lhe restavam mais desculpas. Assim, vestiu os calções e o gibão de cota de malha e pôs na cabeça o elmo coberto de couro. No último instante, porém, enfiou um velho chapéu de feltro por cima do elmo e sobre a cota de malha jogou sua grande capa cinzenta. — Para que isso, mestre? — perguntaram-lhe. — Bem, disse Gil, se a ideia de vocês é caçar o dragão tilintando como sininhos de cantuária, essa não é a minha. Não faz sentido alertar o dragão sobre a nossa aproximação antes da hora. E um elmo é um elmo, um desafio ao combate. É melhor que o lagarto veja somente meu velho chapéu por cima da sebe. Assim, talvez eu consiga me aproximar mais antes de começar a encrenca. Eles tinham costurado os anéis de couro de modo que eles se sobrepusessem, cada um solto sobre o que ficava embaixo, e sem dúvida eles tilintavam. A capa até abafava o barulho, mas Gil estava muito esquisito com aquele traje. Ninguém lhe disse isso. Prenderam com dificuldade o cinto na sua cintura e penduraram nele a bainha. Mas Gil precisou carregar a espada na mão, pois ela não ficava mais embainhada, a não ser por meio de uma força extrema. O fazendeiro chamou por Garm. — Cachorro, disse ele, você vem comigo. — Socorro, socorro, gritava. — Vamos parar com isso, disse Gil. Você conhece o cheiro desse lagarto. Mestre Gil chamou então sua égua cinzenta. Ela lhe lançou um olhar estranho e torceu o nariz para as esporas, mas deixou que ele montasse. E lá se foram eles, nenhum se sentindo feliz. Atravessaram o povoado a trote, e toda a população bateu palmas e deu vivas, em sua maioria das janelas de suas casas. Atravessaram o rio pela ponte no final da aldeia. Quando finalmente estavam fora do alcance da visão, desaceleraram até andar a passo. Havia árvores quebradas, sebes queimadas e capim enegrecido, e além disso, um silêncio desagradável e perturbador. O sol brilhava forte. Mestre Gil desejava tirar uma ou duas peças do traje e se perguntava se não havia tomado um caneco além da conta. Mas não encontrou o dragão. Seguiu por muitos caminhos largos e estreitos e mesmo assim não encontrou o dragão. É claro que Garm não ajudava em nada. Mantinha-se atrás da égua e se recusava a usar o faro. Chegaram afinal a uma estrada sinuosa, que tinha sofrido poucos estragos e parecia tranquila e em paz. Depois de caminhar meia milha, Gil começou a se perguntar se já não cumprira seu dever e tudo o que sua reputação exigia. Já tinha concluído que procurara bastante tempo e uma distância suficiente. Porém, mal pensou em dar meia volta, no jantar e na história que contaria aos amigos, de que o dragão o avistara e simplesmente fugira voando, fez uma curva fechada e lá estava o dragão, meio deitado sobre uma sebe quebrada com a cabeça horrível no meio da estrada. — Socorro! — gritou Garm e fugiu como um raio. A égua cinzenta riou no chão. Mestre Gil escorregou para trás, caindo numa vala. Quando pôs a cabeça para fora, lá estava o dragão, bem acordado, olhando para ele. — Bom dia, disse o dragão. Você parece surpreso. — Bom dia, disse Gil, e estou mesmo. — Perdoe-me, disse o dragão, que tinha levantado uma orelha cheia de suspeitas ao captar o som tilintante dos anéis. — Perdoe-me perguntar, mas... por acaso você não estava me procurando? — De modo algum, disse o fazendeiro. Quem imaginaria encontrá-lo por aqui? Só estava passeando a cavalo. — Quer dizer que nos encontramos por pura sorte, disse o dragão. — Muito prazer. Suponho que esses sejam trajes de festa. Talvez uma nova moda? O chapéu de feltro de Mestre Gil tinha caído e sua capa cinzenta se abrira, mas ele não perdeu a compostura. — Isso mesmo, são novinhos em folha. Mas preciso ir atrás do meu cachorro. Deve estar perseguindo um coelho, imagino. — Acho que não, disse Crisófilax, lambendo os beiços. Sinal de que estava se divertindo. — Calculo que ele vai chegar em casa muito antes de você. Mas queira seguir caminho, senhor. Deixe-me ver. Acho que não sei seu nome. Nem eu sei o seu, disse Gil. Mas vamos deixar como está. — Como queira, disse Crisófilax, lambendo os beiços mais uma vez, mas fingindo fechar os olhos. Tinha o coração perverso, como todos os dragões, mas não era muito corajoso, como não é raro. Preferia uma refeição pela qual não tivesse de lutar, mas seu apetite voltara depois de um longo e agradável sono. Achara o pároco de Oakley muito fibroso, e fazia anos que não provava homem grande e gordo. Agora estava decidido a experimentar essa carne fácil e aguardava apenas o momento em que pudesse apanhar o velho pateta desprevenido. Mas o velho pateta não era tão tonto quanto parecia, e não tirava o olho do dragão, nem mesmo enquanto estava tentando montar. A égua, entretanto, não estava de acordo. Ela escoiciou e refutou quando Gil tentou subir. O dragão impacientou-se e se aprontou para dar o bote. — Com licença, disse ele, você não deixou cair alguma coisa? Um velho truque, mas deu certo, pois Gil tinha de fato deixado cair uma coisa. Quando caiu para trás, soltou o cal de Mordax, a vulgo Morde Cauda, e lá estava ela jogada do lado do caminho.
Gil abaixou-se para apanhá-la, e o dragão deu o bote, mas não tão rápido quanto Mordicauda. No instante em que se encontrou nas mãos do fazendeiro, ela saltou à frente como um raio, direto nos olhos do dragão. Epa! Disse o dragão, estancando o deixofre. O que é isso aí na sua mão? É só a Mordicauda que me foi dada pelo rei, disse Gil. Enganei-me, disse o dragão, peço-lhe perdão. Ele se prostrou no chão e Mestre Gil começou a se sentir mais à vontade. Mas acho que você não agiu limpo comigo. Como não? Perguntou Gil. E seja como for, por que eu deveria agir limpo? Você ocultou seu ilustre nome e fingiu que nosso encontro foi por acaso. No entanto, é óbvio que o senhor é um cavaleiro de alta linhagem. Você está se enganando, velho lagarto. Não sou cavaleiro. Sou mestre Egídios de Ram, o fazendeiro. É o que sou. Não tolero que invadam minha propriedade. Já atirei em gigante antes com meu bacamarte, por estragos muito menores do que você causou. O dragão ficou perturbado. Maldito gigante mentiroso, pensou. É lamentável como fui ludibriado. Eu me chamo Crisofilax, disse. Crisofilax, o rico. Em que posso servir a vossa senhoria? Você pode sumir daqui, sua praga de carapaça, disse Gil, também na esperança de evitar o combate. Só quero me livrar de você. Volte para seu covil imundo, Xô! Ele deu um passo na direção de Crisofilax, agitando os braços como se estivesse espantando corvos. Aquilo bastou para Mordicauda. Ela descreveu um círculo no ar, lampejante, e caiu com força, atingindo o dragão na articulação da asa direita. E foi o suficiente para Crisofilax. Ele não pôde usar a asa durante dias. Bem que tentou levantar e se virar para voar, mas descobriu que não conseguia. De um salto, o fazendeiro montou na égua. O dragão começou a correr, a égua também. O dragão atravessou um campo a galope, arqueando e bufando. A égua também. O fazendeiro berrava e gritava como se estivesse assistindo uma corrida de cavalos, e o tempo todo agitava a Mordicauda. Quanto mais o dragão corria, mais atordoado ficava, e o tempo todo a égua cinzenta dava tudo de si e se mantinha bem nos calcanhares do dragão. Afinal, chegaram à ponte de Ram, passaram estrondosamente por ela e desceram, fazendo muito barulho, a rua da aldeia. Ali Garm teve o descaramento de sair sorrateiro de um beco e se juntar à perseguição. Toda a população estava à janela ou em cima do telhado. Alguns riam, outros davam vivas, alguns batiam latas, panelas e chaleiras, outros sopravam clarins, flautas e apitos. O pároco mandou tocar os sinos da igreja. Havia um século que não se ouvia falar de tamanho reboliço e comoção em Ram. Bem do lado de fora da igreja, o dragão desistiu. Brava gente e bravo guerreiro, disse ofegante quando o mestre Gil se aproximou e enquanto os aldeões se reuniram, a uma distância razoável, com forcados, paus e atiçadores nas mãos. Boa gente, não me matem, sou muito rico, pagarei por todos os estragos que causei. Farei a cada um de vocês uma doação realmente valiosa, se ao menos me deixarem ir em casa buscá-la. De quanto? Disse o fazendeiro. Bem, disse o dragão fazendo os cálculos rápidos. Percebia que a multidão era bastante numerosa. 13 xelins e 8 pence para cada um? Um absurdo, disse Gil. Uma ninharia, disseram as pessoas. Um disparate, disse o cachorro. 2 guinéus de ouro para cada um e metade disso para cada criança? Propôs o dragão. E os cachorros? Perguntou Garm. Prossiga, disse o fazendeiro. Estamos escutando. 10 libras e uma bolsa de prata para cada pessoa e coleiras de ouro para os cachorros? Perguntou Crisofilax ansioso. Matem-no! Gritaram as pessoas mais impacientes. Um saco de ouro para todos e diamantes para as damas? Disse Crisofilax apressado. Agora você está chegando lá, mas ainda não é o suficiente, disse Mestre Gil. Mais uma vez deixou os cachorros de fora, disse Garm. Ai, ai, pobre de mim, disse o dragão. Vão me arruinar. Você merece, disse Gil. Pode escolher entre arruinar-se e ser morto aí mesmo onde está. Ele brandiu Mordicauda, e o dragão se encolheu. Crisofilax piscou, mas bem no fundo estava rindo, um tremor mudo que ninguém percebeu. A barganha tinha começado a diverti-lo. Façam seu próprio preço, disse ele. Então todos começaram a falar ao mesmo tempo. Crisofilax escutava interessado. Somente uma voz o perturbava, a do ferreiro. Nada de bom resultará disso tudo. Ouçam bem, disse ele. Os lagartos não voltam. Digam vocês o que quiserem. Seja como for, isso vai acabar mal. Você pode ficar de fora do acordo, se essa é a sua opinião, disseram os outros, e continuaram a negociar praticamente sem prestar mais atenção ao dragão. Crisofilax levantou a cabeça, mas, se pensou em investir contra eles ou em escapulir durante a discussão, ficou desapontado. Mestre Gil estava parado ali perto, mascando um pedaço de palha, refletindo, mas com Mordicauda na mão e o olho no dragão. Fique onde está, disse ele, ou vai ter o que merece, com ouro ou sem ouro. O dragão permaneceu deitado. Por fim, o pároco foi nomeado porta-voz e se aproximou de Gil. Lagarto infame, disse ele, você deverá trazer a este local toda a sua fortuna adquirida por meios escusos. E então, se fizer um voto solene de nunca mais perturbar nossa terra, o deixaremos voltar para casa. Crisofilax aceitou, depois de uma plausível
terrível simulação de hesitação. Fez muitos juramentos, solenes e espantosos, de que voltaria com toda a sua fortuna no dia de Santo Hilário e São Félix. Isso lhe dava 8 dias, tempo curto demais para a viagem, como até mesmo os que desconheciam geografia poderiam imaginar. Mesmo assim, deixaram que partisse e o acompanharam até a ponte. Até nosso próximo encontro, disse ele, enquanto passava por cima do rio. Tenho certeza de que todos aguardaremos ansiosos por essa ocasião. Sem dúvida, responderam. Naturalmente, o rei logo soube da notícia e ficou profundamente comovido por vários motivos, sendo que o financeiro não era o menos importante deles. E tomou a decisão de cavalgar imediatamente até Ram, onde pareciam ocorrer fatos estranhos como esse. Chegou 4 dias depois da partida do dragão, atravessando a ponte no seu cavalo branco, acompanhado de muitos cavaleiros e clarins, além de uma grande fileira de carregadores de bagagem. Toda a população tinha vestido a melhor roupa e se postado ao longo da rua para dar-lhe as boas-vindas. O cortejo parou no pátio aberto, diante do portão da igreja. O rei ordenou que a aldeia inteira se reunisse no grande pasto de Mestre Gil, à margem do rio, e, quando todos ali estavam, até mesmo Garm, que achava que o assunto era de seu interesse, Augustus Bonifácios teve a grata satisfação de se dirigir a eles. Explicou com muito cuidado que a fortuna do Facínora Crisófilax pertencia inteira a ele, como senhor daquelas terras. Não temos, porém, nenhuma dúvida de que, qualquer que seja o caso, todo o tesouro desse lagarto tenha sido roubado de nossos antepassados, disse ele. No entanto, somos, como todos sabem, tanto justos como generosos, e nosso fiel Egídios será devidamente recompensado, e nenhum dos nossos leais súditos nesse local sairá sem uma lembrança simbólica da nossa estima, desde o pároco até a criancinha mais nova. O povo fez reverências e mesuras, demonstrando sua humilde gratidão. Mas, naquele momento, todos desejavam ter aceito a oferta do dragão de 10 libras para cada um e mantido o assunto só entre eles. Fosse como fosse, sabiam que o reconhecimento do rei não chegaria a tanto. Garm percebeu que não foi feita menção a cachorros. Mestre Gil foi o único que ficou realmente satisfeito. Tinha certeza de alguma recompensa, e de qualquer modo estava extremamente feliz por ter saído ileso de uma incumbência perigosa, com a sua reputação local mais alta que nunca. O rei não foi embora. Fincou seus pavilhões nas terras de Mestre Gil e esperou pelo dia 14 de janeiro, divertindo-se até onde era possível numa mísera aldeia longe da capital. Nos 3 dias seguintes, o séquito real devorou quase tudo o que havia no lugar: pão, manteiga, ovos, galinhas, toucinho, cordeiro, e bebeu até a última gota de cerveja forte. Começaram então a reclamar das parcas provisões, mas o rei pagou muito bem por tudo, em talhas a serem honradas pelo tesouro, que em breve seria profusamente reabastecido ao que ele esperava, e o povo de Ram ficou bem contente, sem ter conhecimento do verdadeiro estado do tesouro.